O dever de reparo. Padre Garrigou Lagrange. Artigo de vida espiritual. Falamos recentemente sobre o dever de reconhecimento. É aconselhável falar também sobre o dever de reparo. O reparo da ofensa feita a Deus é geralmente chamado em teologia, satisfação. Os fiéis educados geralmente conhecem bem a doutrina do mérito, mas pouco se sabe sobre a doutrina da satisfação ou reparação de mérito que se assemelha, mas que, no entanto, é diferente. Os fiéis sustentam firmemente que Jesus nos satisfez em estrita justiça, que a Santíssima Virgem nos satisfaz com uma satisfação de conveniência, mas sabemos menos sobre o lugar que a satisfação deve ter em nossa própria vida. Lembre-se sobre este ponto dos princípios, veremos como o cristão em estado de graça pode satisfazer ou reparar para si e para o próximo. Princípios desta doutrina. Os princípios deste ensino são expostos na teologia sobre o mistério da redenção, depois no tratado sobre o pecado, o castigo que é devido a ele e o da penitência. Esses princípios são revelados, e todo crente adere firmemente a eles pela fé. Podemos resumi-los também. Embora o mérito seja um direito a uma recompensa, certo para os justos enquanto permanecer em estado de graça para a vida eterna e um aumento da caridade, a satisfação é um remédio para a ofensa feita a Deus por pecado. Essa ofensa não priva Deus de sua glória essencial, sua felicidade, mas sua glória externa, seu esplendor, seu reinado sobre nós. O pecado mortal como ofensa praticamente nega a Deus sua dignidade infinita de fim último ou bem soberano, uma vez que ele prefere um bem pobre e finito. Foi necessário a encarnação da palavra, e seu ato de amor teatral, que houvesse uma satisfação perfeita ou adequada da ofensa feita a Deus pelo pecado mortal. Jesus nos satisfez em estrita justiça, oferecendo a Deus na cruz, de Santo Tomás, um ato de amor que o agradava mais do que todos os pecados juntos não o desagrada. Assim, ele reparou a ofensa feita a Deus, e aqueles a quem seus méritos e sua satisfação são aplicados são reconciliados, justificados, o pecado é dado a eles e também o castigo eterno devido ao pecado mortal. A Virgem Santíssima nos satisfaz com uma satisfação de conveniência, baseada na caridade ou na amizade sobrenatural muito íntima que uniu a Deus Pai e a seu Filho. Todo bom cristão conhece essa doutrina. Mas geralmente não prestamos atenção suficiente à satisfação ou reparação que deve existir na vida dos justos, a quem seus pecados já estão perdoados. O Concílio de Trento, no entanto, ensina e isso está intimamente relacionado à doutrina revelada no purgatório que, mesmo quando o pecado mortal nos foi entregue com ele o castigo eterno que lhe é devido, ele pode permanecer e muitas vezes permanece uma tristeza temporal a sofrer nesta vida ou depois desta vida no purgatório. Se não o sofrermos nesta terra por merecer e lucrar com massas indulgências, devemos submetê-lo ao purgatório sem merecer, sem crescer em caridade. Além disso, o purgatório é estritamente falando uma dor, só pode ser infligido por uma falha, o que poderia ter sido evitado e o que poderia ter sido expiado na terra. Também os melhores cristãos fazem boa parte do purgatório antes de morrerem. Essa doutrina de reparação repousa, como mostra São Tomé, ao tratar o castigo devido ao pecado, na própria definição de pecado. De fato, no pecado, quando é mortal, existem dois aspectos. Primeiro, através dele que se afastam de Deus, nosso fim último e, portanto, se morremos neste estado, ele merece ser privado de Deus eternamente. Em outras palavras, se alguém morre nesse estado, a desordem usual do pecado grave sempre dura e, portanto, a dor da privação de Deus, que é devido a ele, ainda dura. Se, pelo contrário, o pecado mortal é entregue pela conversão que restaura em um estado de graça, o castigo eterno devido ao pecado também é adiado. Mas há um segundo aspecto no pecado mortal, não apenas nos afastamos de Deus, mas nos voltamos para um bem perecível que preferimos a Deus. Existe, portanto, uma dupla desordem moral, que exige dupla punição. O pecador não apenas se afasta de Deus, mas prefere a Deus, no sentido de que prefere seu gozo pessoal ao reino de Deus, e esse segundo distúrbio também requer reparação.
Justiça exige que o pecador que pediu a Deus um bem temporal, ser privado de um bom tempo ou sofrer uma punição temporal. O pecado venial, que habita imoderadamente em um bem perecível, também merece uma punição temporal do mesmo tipo, mas mais leve. Tudo isso pode ser facilmente concebido. A vontade que é demais para si mesma, contra a ordem divina, deve reparar essa ofensa para reconhecer o valor dessa ordem divina. Da mesma forma, a vontade que viola a ordem da consciência é punida pelo remorso da consciência. Do mesmo modo, a vontade que violou a ordem social e suas leis deve sofrer uma punição infligida ao magistrado guardião dessa ordem social. É isso que São Tomás mostra e Perlink http://livres-mystics.com/party-texts/Garrigou inferior Lagrange/reparation.htmlLFTN1. Platão também em um de seus mais belos diálogos, os Górgias, depois de terem mostrado que é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la, acrescentou que o maior infortúnio de um criminoso, depois que sua culpa é permanecer impune. Hiperlink http://livres-mystics.com/party-texts/Garrigou inferior Lagrange/reparation.htmlLFTN1 porque não se encaixa na ordem da justiça. Platão diz que deveria acusá-lo perante os juízes e pedir a sentença que ele merecia retornar à ordem da justiça, depois de violá-la. Uma ideia sublime inspirada nas tradições religiosas que anunciaram, por assim dizer, de longe o que seria a reparação no mistério da redenção e no sacramento da penitência. Na vida dos justos, a graça santificadora lhe dá a oportunidade de satisfazer para si e para os outros, por esse castigo temporal do pecado da água já entregue, e se o fizer, ele reduz muito o seu purgatório. Como ele pode fazer isso primeiro por si mesmo e pelos outros? Como o justo pode se satisfazer? Ele pode fazer isso de duas maneiras. Primeiro, através da penitência sacramental, participando da missa, obtendo indulgências. Depois, por suas próprias boas obras, ex opere operantis, quando elas têm, em graus variados, um caráter doloroso, necessário à satisfação, que se acrescenta ao mérito. Antes de tudo, a penitência sacramental cumprida em um estado de graça produz imediatamente seu efeito santificador, mas é proporcional às nossas disposições de fervor, e muitas vezes uma parte da punição temporal ainda precisa ser suportada. A missa que comparecemos, ou que é dita por nós, certamente também obtém a remissão total ou parcial da punição temporal devido aos pecados já entregues. O ganho das indulgências também é um trabalho satisfatório, que serve para liquidar a dívida do castigo temporal pelos pecados perdoados. Seu principal valor vem do poder das chaves da Igreja. Como podemos mais adiante satisfazer e reparar nossas boas obras? Primeiro, devem ser obras meritórias, ou seja, moralmente boas, livres, realizadas em um estado de graça e de maneira, por uma razão sobrenatural. Além disso, para serem satisfatórios, além do mérito, devem ser mais ou menos dolorosos, isto é, incluem uma renúncia, uma restrição, um sacrifício. Este Santo Tomás explica muito bem, seja sobre a satisfação que é adicionada aos méritos de Cristo, ou de Maria, ou sobre os que acrescentam nossos próprios méritos. Ele diz, a satisfação de reparar o pecado passado e obter a remissão do castigo temporal que é devido a ele deve ser dolorosa. O pecador tomou de Deus a glória externa que lhe é devida, ordem e justiça exigem que em troca algo lhe seja tirado, que uma penalidade seja imposta a ele. Hiperlink http://livres-mystics.com/party-texts/Garrigou inferior Lagrange/reparation.htmlLFTN2 O hiperlink
http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou-ftn-inferior-lagrange-reparation.http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou-ftn-inferior-lagrange-reparation.http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou-ftn-inferior-lagrange-reparation.http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou-ftn-inferior-lagrange-reparation.http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou-ftn-inferior-lagrange-reparation.http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou-ftn-inferior-lagrange-reparation.http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou-ftn-inferior-lagrange-reparation.http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou-ftn-inferior-lagrange-reparation.http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou-ftn-inferior-l
Morrer para algo, foi esquecido muito nos últimos anos. Antes da derrota, era até engenhoso reduzir ao mínimo a mortificação, se não fazê-la desaparecer completamente. Então o Senhor impõe outra com a guerra, e que iria fazer da necessidade uma virtude. Ele teria muito a sofrer. Hiperlink http://livres-mystics.com/parte-textes/Garrigou inferior Lagrange/reparation.html LFTN 3U Igualdade de caridade. O trabalho mais satisfatório será o mais doloroso, aquele que melhor recordará a cruz do Salvador. No entanto, se a diminuição da dificuldade provém precisamente de uma maior caridade, não diminui o valor da satisfação. Neste último caso, é uma dificuldade subjetiva que é diminuída pelo progresso da caridade, não é uma dificuldade objetiva. Isso é retirado do próprio caráter do objeto, que exige grande generosidade, como acontece no martírio. Entre os trabalhos dolorosos que a Igreja recomenda como satisfação ou reparação, é necessário contar o jejum, a abstinência, as vigílias, a paciência nas contrariedades e as provas, o apoio dos sofrimentos, a aceitação de morte e ansiedades que podem acompanhá-lo. Possuir a alma com paciência é agir. São Tomás até diz que o principal ato da força não é a ofensiva ou o ataque, mas o apoio perseverante das coisas dolorosas que a constância na prova, como a vemos entre os mártires. Cruzes ocultas usadas silenciosamente por um longo tempo são muitas vezes mais meritórias e satisfatórias do que ações heroicas brilhantes de um momento. Nesse sentido, é aconselhável aconselhar a bela oração de Pio X a aceitar antecipadamente a morte e todo o sofrimento físico e moral que a precederá e acompanhará. Hiperlink http://livres-mystics.com/parte-textes/Garrigou inferior Lagrange/reparation.html LFTN 4U As boas ou mais dolorosas obras diminuem nosso purgatório e, pelo mérito que elas implicam, aumentam em nós a vida de graça e a felicidade do céu. Deve-se lembrar que um ato de caridade muito generoso, no valor de 10 talentos, vale mais do que 10 atos fracos de talento. Estes últimos são de fato o mais ou menos misturados com a morna. A qualidade prevalece, aqui na quantidade. O santo sacerdote de Ars devia merecer e reparar mais do que todos os seus paroquianos juntos. Como os justos podem satisfazer o próximo? Todos os fiéis conhecem essa doutrina da fé de que o justo pode celebrar missas e receber indulgências pelo falecido, e que ele também pode pagar por outro apenas o castigo temporal devido aos pecados já entregues. São Paulo diz de fato: carreguem as acusações um do outro. Hiperlink http://livres-mystics.com/parte-textes/Garrigou inferior Lagrange/reparation.html LFTN 5 U S T Tomás explica. Hiperlink http://livres-mystics.com/parte-textes/Garrigou inferior Lagrange/reparation.html LFTN 6 E observa aqui. Se os credores humanos admitem que são pagos as dívidas de outros, quanto mais o Senhor admite, tanto quanto sofrer pelos outros supõe uma caridade maior do que sofrer por si mesmo. Sofrer para os outros uma forte dor de cabeça de 3 ou 4 horas é mais satisfatório do que sofrer por si mesmo uma coisa mais dolorosa. A caridade é animadora, o justo, portanto, pode satisfazer o próximo. Aqueles que abandonam Maria tudo o que é comunicável em suas boas obras meritórias e satisfatórias e em suas orações, encarregam-na de distribuir à vontade.
Ela faz isso com muito mais sabedoria do que nós, porque vê em Deus aqueles de nossos parentes ou amigos, que na terra ou no purgatório, precisam especialmente de ajuda. Se não praticamos esse ato e não designamos ninguém, é provável que Deus aplique essas satisfações àqueles que nos são mais queridos. É assim que os justos podem sofrer com os frutos do próximo e também participar da satisfação das almas mais generosas, almas vítimas que, nas horas mais trágicas, se multiplicam no mundo, para reparar as falhas hiperlink. http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou inferior Lagrange/reparation.htmlLFTN7U. É o Senhor que os educa, quem lhes dá essa sublime vocação, que os sustenta por 20 e 30 anos em uma cama de sofrimento, como mostra a vida do Santo Abade Gerard, a Diocese de Séis, escrita por Miriam G. sob o título 22 anos de martírio, hiperlink. http://livres-mystics.com/party-texts/garrigou inferior Lagrange/reparation.htmlLFTN7. Esse Santo Abade, torturado por tantos anos pela tuberculose dos ossos, diariamente oferecia seus sofrimentos aos sacerdotes de sua geração e de sua diocese. Ele foi carregado 6 vezes para Lourdes. Ele entendeu que a Santíssima Virgem não o curaria, mas apesar das grandes dores da jornada, ele queria ir mais 6 vezes, não para pedir sua cura, mas para a conversão dos pecadores. As vítimas de almas, mais numerosas do que pensamos, estão trabalhando no momento no exemplo de Nosso Senhor e Maria para pacificar o mundo. Os sofrimentos dos justos devem, assim, parecer cada vez mais com a cruz de Jesus. Existem 3 tipos de cruzamentos muito diferentes. O do ladrão mau era uma cruz perdida, e há muito sofrimento perdido no mundo, porque eles não são apoiados pelo cristianismo. A cruz do bom ladrão lhe foi útil e ele ouviu: "Você estará comigo esta noite no paraíso." A cruz de Jesus foi redentora, não para ele, mas para nós. E quanto mais os santos se aproximam do Salvador, mais suas cruzes se assemelham às dele, mais férteis são e, nos momentos mais difíceis como o que estamos passando, são eles, através de seu sofrimento aceito pelo amor, que usam o mundo e permitir que dure. A fertilidade da vida restauradora não parou de se manifestar entre os santos ao longo dos séculos. Seguindo o exemplo de Nosso Senhor, os apóstolos selaram seu testemunho com o sangue. Durante os 3 primeiros séculos da Igreja, o sangue dos mártires nunca deixou de despertar novos cristãos. Na Idade Média, São Francisco recebe os dolorosos estigmas da paixão do Salvador. São Domingos se flagela 3 vezes por noite, por seus próprios pecados, pelos pecadores que deve evangelizar no dia seguinte, pelas almas do purgatório. Ele quer observâncias penitenciais em sua ordem, ao lado de estudo, oração e apostolado. Esse mesmo espírito é encontrada nas grandes reformadores dos VTH século, St. Charles Borromeu, St. Teresa, São João da Cruz, St. Ignatius. São Vicente de Paulo, no meio de seu árduo trabalho, aceita sofrer para libertar um teólogo das dúvidas que o torturam, e ele próprio por 4 anos tem que superar heroicamente uma forte tentação contra a fé, que aumenta sua força e fortalece cada vez mais sua união com Deus. Nos FI São Paulo de Cruz fundou a Ordem dos Apaixonados dedicados à reparação e, embora já tivesse chegado aos 30 anos de idade a uma união muito íntima com Deus, passou por 45 anos por sofrimento interior ininterrupto pela conversão dos pecadores. Ao mesmo tempo, St. Gerard Magela, filho espiritual de Santo Afonso, é avisado por uma inspiração de que ele terá a oportunidade de se tornar um santo e que deve tomar cuidado para não perder. Logo depois, ele é seriamente caluniado, o que leva a uma medida muito severa. Ele é privado da comunhão, ele aceita tudo por amor a Deus. Alguns meses depois, a calúnia é descoberta, seu superior lhe diz: "Por que você não se defendeu?"
Ele responde: Pai, em sua regra, que é preciso desculpar si mesmo se for injustamente retomado. Ao mesmo tempo, São Bento Joseph Labre é um modelo completo de vida restaurativa. Às vezes são até crianças que, sob uma inspiração divina, veem todo o preço do sofrimento aceito pelo amor. Nos últimos anos em Roma, sob Pio X, uma criança de 6 anos e meio, Antonieta Neu, cuja vida foi escrita hiperlink http://livres-mystics.com/parti-textes/Garrigou-inferior Lagrange-reparation.html LFTN 8, sofrendo de câncer na perna, aceita muito generosamente a amputação pelas grandes intenções de a igreja e disse a seu pai, após a operação, enquanto ela ainda sofre muito: Pai, a dor é como essas coisas, quanto mais forte o tecido, melhor é. Quanto mais a dor é mais forte, melhor é quando é aceita por amor pela conversão dos pecadores. De tempos em tempos, esses grandes exemplos nos são dados para nos afastar de nossa sonolência e nos convidar a oferecer com mais generosidade os aborrecimentos ou dores que surgem, a reparar a ofensa feita a Deus por nossos próprios defeitos e a trabalhar pela conversão de almas na medida em que o Senhor, por toda a eternidade, a desejasse para cada um de nós. Hiperlink http://livres-mystics.com/parti-textes/Garrigou-inferior Lagrange-reparation.html LFTN 9 Reginald Garrigou Lagrange, OP.